ver então agora variáveis aleatórias discretas e suas distribuições de probabilidade. Antes da gente ver as variáveis aleatórias discretas, vamos primeiro ao conceito de variável aleatória, depois a função de probabilidade e a função de distribuição, valor esperado e variância. Esses conceitos vão nos dar condições de entender algumas distribuições de probabilidade. Vamos às mais importantes distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. A binomial, a hipergeométrica e a Poisson. Então, antes da gente começar a definir variável aleatória, vamos olhar um experimento que a partir dele a gente vai conseguir fazer essa definição. Imagine que a gente vai lançar uma moeda honesta 3 vezes e observar as faces que vão ocorrer em sequência. Se a gente fizer um diagrama de árvore, fica bem claro identificar, né, os 8 resultados possíveis do nosso espaço amostral. Ou pensar que em cada lançamento eu tenho 2 resultados possíveis, então eu tenho 2 na 3, número de lançamentos, 8 resultados, né, o nosso espaço amostral. Bom, é claro para nós, a gente viu lá na descritiva, que sempre que eu tenho variáveis numéricas, né, eu tenho ferramentas matemáticas, medidas, né, a serem calculadas, mais disponíveis do que quando eu não tenho variável numérica. Então, daí vem justamente a ideia da gente criar a nossa variável aleatória a partir do nosso experimento. Então, vejam, a partir desses 8 resultados, a minha variável aleatória x, né, conta o número de caras ocorridos nos 3 lançamentos. Então, a nossa pergunta agora vai ser, quais são os possíveis valores que x pode assumir? Ou seja, o espaço amostral para x, 0, quando aparecerem 3 coroas, 1, quando aparecer 2 coroas e 1 cara apenas, 2, quando aparecer 1 coroa e 2 caras, e 3, este resultado aqui com 3 caras. Bom, então, tá aí a nossa, né, o raciocínio para a gente entender o que é uma variável aleatória. A variável x, o que ela fez? Ela transformou o nosso conjunto, né, o nosso espaço amostral não numérico, num espaço amostral numérico, né, onde fez a correspondência de cada resultado a um valor para a variável. E essa é justamente a definição da variável aleatória. É uma função, uma regra, que transforma um espaço amostral qualquer num espaço amostral numérico, que seja um subconjunto dos números reais. E as nossas variáveis aleatórias podem ser tanto discretas quanto contínuas. Bom, então nessa primeira aula nós vamos falar das variáveis aleatórias discretas, para depois falar das suas distribuições. Então a definição de uma variável aleatória discreta é aquela cujo espaço amostral, né, da variável aleatória x, então S de x, é enumerável, tanto finito quanto infinito. Ou seja, se x é uma variável aleatória discreta, o seu espaço amostral é um subconjunto dos inteiros. Então, aqui vamos ver, né, 2 exemplos de variável aleatória discretas obtidas a partir deste experimento. Né, o lançamento de uma moeda honesta até que ocorra a face cara e observação das faces que vão ocorrer, ou seja, das sequências, né, de faces. Ou seja, eu posso rodar uma vez só e dar cara, posso rodar, né, jogar 2 vezes, né, e na segunda dar cara, e assim por diante, né, um espaço enumerável e infinito. Né? Então, agora nós vamos fazer a correspondência, né? Ou seja, criar as nossas variáveis aleatórias. A variável x conta o número de coroas até que ocorra a cara. Então, vejam que nesta opção, 0 coroas. Né? Então, é este resultado do meu espaço amostral básico me leva a 0 para a variável aleatória x. Este resultado me leva a 1 para a variável aleatória x. Então, o que x faz é justamente essa transformação do espaço amostral básico no espaço amostral numérico. Um outro exemplo de variável, a variável y, sobre o mesmo experimento. Y conta, então, o número de lançamentos até que ocorra a cara. Então, vejam, neste primeiro resultado, eu tive que fazer um lançamento. Então, este resultado do espaço amostral básico me leva a 1 para a variável aleatória y. Este resultado particular do espaço amostral básico me levou a 2 lançamentos até que ocorresse a cara. Né? Então, a gente vê que a variável y também, né, tem essa característica, né, como a gente viu lá na definição, transforma o espaço amostral básico no espaço amostral numérico. Então, agora vamos a uma definição importante, que é a definição de função de probabilidade. Então, considerando a nossa variável aleatória x,
discreta que tem um espaço amostral S de x. A função de probabilidade, que a gente vai notar de duas formas, né, qualquer uma das duas formas, né, P de x igual a x, ou probabilidade de x assumir cada valor particular x, ou simplesmente P de x, P minúsculo e x minúsculo, será a função associada a cada valor de x, será a função que vai associar cada valor de x à sua probabilidade de ocorrência. Desde que essa probabilidade, né, essa P de x igual a x, atenda essas duas condições. Seja um valor, né, não negativo, maior ou igual a zero, para todo valor pertencente ao espaço amostral da variável x, e que a soma das suas probabilidades seja igual a 1. Né, aquilo que a gente já tinha visto lá no conceito axiomático de probabilidade na aula passada. Bom, então voltamos ao nosso exemplo do experimento onde a gente faz o lançamento, né, 3 vezes o lançamento da nossa moeda honesta e verifica o número de faces, verifica as faces, né, a sequência de faces que ocorre. A nossa variável x era definida como o número de caras nos 3 lançamentos, né, com valores 0, 1, 2 e 3. Então, a gente verifica que se eu for calcular, ó, zero, quando é que acontece zero caras? Quando acontece este resultado. Como a nossa moeda é honesta, cada uma dessas 3 possibilidades tem igual chance de ocorrência. Então, cada uma dessas 8 possibilidades tem igual chance de ocorrência. Né? Então, cada um deles, 1 sobre 8, é a probabilidade, então, né, de cada um dos 8 resultados particulares. Como a variável, né, 0 caras, só acontece quando acontece este resultado do espaço amostral básico, a probabilidade de 0 é 1/8. A probabilidade de 1 é quando acontecer qualquer um desses 3 resultados, 3/8, portanto. E a probabilidade de acontecer 2 é qualquer um destes 3 resultados particulares, 3/8. E, por fim, a probabilidade de eu ter 3 caras é só quando acontece este resultado particular, 1/8 sua probabilidade. Então, veja que a primeira condição está satisfeita. Qualquer uma das 4 probabilidades é um valor maior ou igual a 0. E a segunda condição diz que se eu somar essas 4 probabilidades, eu chego em 1. Então, atendida também a segunda condição. Então, cada valor da variável tem agora associado a sua probabilidade. Né? Então, essa é a nossa função de probabilidade. E existem 3 formas de demonstrar, de representar essa nossa função. Uma representação tabular, onde eu vou relacionar numa tabela os valores os valores da variável e as suas probabilidades. Uma representação gráfica, onde num gráfico eu vou fazer essa relação entre os valores da variável e as suas probabilidades. E uma representação analítica, onde eu vou achar uma expressão, uma fórmula, para expressar, né, e representar o valor da função de probabilidade em cada valor da variável. Então, para mostrar cada uma dessas 3 formas de representação, vamos olhar aqui, então, um exemplo. Imagine que eu tenho uma urna com 3 bolas pretas e 2 bolas brancas. E eu vou retirar 2 bolas juntas. Ou seja, né, é como se eu estivesse tirando uma depois da outra sem reposição. Né? A gente já tinha comentado que, né, sobre o ponto de vista probabilístico, é o mesmo cálculo de probabilidade, retirar 2 bolas juntas ou uma depois da outra sem reposição da primeira. X, né, a nossa variável de interesse, vai ser o número de bolas pretas nestas 2 retiradas. Vamos então ver que valores a variável x assume e as suas probabilidades associadas, ou seja, determinar a função de probabilidade P de x. Então, a primeira coisa, vamos lá, né? Quantos resultados possíveis eu tenho? Se eu tenho 5 bolas disponíveis e vou tirar 2, eu tenho 10 formas de tirar 2 bolas das 5 disponíveis. Combinação de 5, 2 a 2. Esse é o tamanho do meu espaço amostral. E aqui a gente está botando o nosso espaço amostral. Então, vejam, né? Eu estou chamando aqui de... São 2 bolas, né? Brancas, chamando de bola 1 e bola 2, e são 3 bolas pretas. Então, vocês vão ver que eu tenho lá bolas pretas com índices de 1, 2 e 3. Né, que fecham os nossos 10 resultados. Então, vamos lá. Primeiro, né, a nossa variável x, que é o número de bolas pretas, pode assumir valor 0, se eu pegar 2 brancas, 1, se eu pegar uma branca e uma preta, e 2, se eu pegar as duas, né, pegar 2 pretas. Então, vamos calcular a probabilidade de cada um dos 3 possíveis resultados. Primeiro resultado, a probabilidade de x assumir o valor 0. Bom, casos possíveis, o nosso denominador, que é o tamanho do espaço amostral 10, a gente já tinha calculado. Casos favoráveis, para eu ter 0 bolas pretas, eu já vi que eu tenho um resultado possível só, né? Então, eu poderia dizer que é este resultado sobre os 10.
né, esse resultado favorável sobre esses 10 possíveis. Mas se eu pensar em termos de probabilidade, né, usando as nossas combinações, né, as técnicas de contagem, para eu ter 0 bolas pretas, quer dizer o quê? Que das 3 pretas eu pego 0 e multiplicação, das 2 brancas eu pego 2. Né? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, combinação de 3, 0 a 0 é 1, combinação de 2, 2 a 2 é 1. Mesmo resultado, 1/10. E o mesmo raciocínio agora para calcular cada uma das outras duas probabilidades. Para x igual a 1, nosso denominador, né, 10, combinação de 5, 2 a 2. Para que eu tenha uma bola preta, quer dizer o quê? Que das 3 pretas eu pego uma e das 2 brancas eu pego uma. Combinação de 3, 1 a 1 é 3, combinação de 2, 1 a 1 é 2. 3 vezes 2, 6. E se a gente olhar aqui no nosso espaço amostral, são todos estes 6 resultados aqui. Então, 6 casos favoráveis sobre 10 possíveis. E embaixo, na última, então, probabilidade a ser calculada, que é a probabilidade de x igual a 2. Espaço amostral, né, tamanho 10 é o nosso denominador e o numerador. Para que eu tenha 2 bolas pretas, quer dizer o quê? Que das 3 pretas disponíveis eu pego 2 e das 2 brancas nenhuma. Então, combinação de 3, 2 a 2 é 3, combinação de 2, 0 a 0 é 1, 3 vezes 1, 3. Pronto, então agora eu já tenho os 3 valores que a variável assume com as suas 3 probabilidades. Vamos representá-las nas 3 formas. A primeira, representação tabular, então eu tenho cada valor que a variável assume com a sua probabilidade associada. Né? Então vejam que a gente tem a soma 1, como a gente já tinha visto lá, né? Pelas as condições que devem ser atendidas da função de probabilidade. Na representação gráfica, então eu tenho cada valor que a variável assume, a sua probabilidade associada representada no gráfico. E, por fim, a representação analítica, se a gente olhar os três cálculos que fizemos, a gente consegue identificar, ó, no denominador é sempre combinação de 5, 2 a 2. No numerador, sempre tem a combinação de 3 multiplicado pela combinação de 2. O valor na combinação de 3 é exatamente o valor de x. E o valor, né, na combinação de 2 é das 2 bolas que forem retiradas menos as x, que são o número de pretas. Né? Então, a gente teria aqui uma fórmula genérica, uma representação genérica, né, uma expressão, para botar cada valor de x e obter a probabilidade associada. Outra definição importante é a de função de distribuição ou ainda de probabilidade acumulada. A gente vai ter o seguinte, ela é obtida a partir da nossa função de probabilidade. Para cada valor da variável x, né, eu vou associar uma função f de x, f maiúsculo, que vai ser a probabilidade de que x assuma valores menores ou iguais a este determinado valor de x. Ou seja, eu vou acumulando as suas probabilidades do menor valor que a variável assume até o maior valor que a variável assume. Então, no nosso exemplo aqui, né, quando eu tiver para x igual a 0, a f de 0, a função acumulada até 0, é o próprio valor da probabilidade de 0, que é 1/10. Já quando eu tiver em x igual a 1, então valores de x menores ou iguais a 1 é x igual a 0 e x igual a 1. Então, eu somo as duas probabilidades de x igual a 0 e x igual a 1. 7/10 a função acumulada. E, por fim, a f de 2, ou seja, quais valores de x são menores ou iguais a 2, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, e soma as probabilidades associadas. No final, sempre o último valor para f de x tem que somar 1, né, que é a soma de todas as probabilidades. Então, está aqui a nossa, né, o resultado final dos 3 valores para f de x, a função acumulada, função de distribuição ou probabilidade acumulada. Outra questão importante quando eu tenho uma variável aleatória é calcular medidas descritivas. A gente tinha comentado, né, que sempre que o objetivo da variável x era transformar um conjunto de dados não numérico, espaço amostral básico, num conjunto numérico, espaço amostral da variável. Então, sempre que eu tenho variáveis numéricas, isso possibilita que eu faça cálculo de medidas descritivas, como, por exemplo, média, variância e desvio padrão, né, que são as de interesse aqui nessa parte do conteúdo. Então, voltei lá ao exemplo que a gente tinha acabado de ver das bolas brancas e pretas, onde, né, a gente tinha 10 resultados possíveis, lembram, né? A nossa urna tinha 5 bolas, 3 pretas e 2 brancas, a gente fazia a retirada de 2 bolas de dentro dessa urna e contava quantas bolas pretas tinham sido retiradas. E a gente viu que os valores que x assumiram eram 0, 1 e 2, e os valores associados das suas probabilidades já calculamos.
né? Então, aqui as probabilidades associadas. Bom, então agora é de interesse calcular a média, ou o valor esperado, ou ainda a esperança do valor de x. Então, a nossa variável x vai ter a sua esperança notada por e de x, ou ainda mi de x, ou simplesmente mi, que nada mais é do que uma média dos valores de x ponderada pelas suas respectivas probabilidades. Então, se a gente estiver olhando, é como se eu estivesse pegando cada valor da variável e multiplicando pela sua probabilidade. As suas probabilidades seriam os seus pesos, pensando na média ponderada lá da análise descritiva. Então, cada valor vezes a sua probabilidade, eu somo e divido pela soma dos pesos, lembram da fórmula de média ponderada? Onde os pesos são as probabilidades. Só que a soma das probabilidades sempre dá 1, lembram? Então, o nosso denominador acaba simplificado e a nossa fórmula de esperança se resume a somatório dos produtos x vezes suas probabilidades, vezes p de x. Então, vamos ao nosso exemplo calcular isto, né? Então, eu tenho 0 vezes 1 décimo, mais 1 vezes 6 décimos, mais 2 vezes 3 décimos. Isso me dá 12 sobre 10, que, simplificando, me dá 1,2 bolas pretas. Qual o significado deste valor esperado? É óbvio que se eu for fazer uma retirada apenas da minha urna, eu não vou ter 1,2 bolas pretas. A gente viu que os valores são 0, 1 e 2. Mas se eu repetir esse experimento um grande número de vezes, ao final dessas várias vezes das retiradas, né, das várias repetições do experimento, a gente esperaria um número médio de bolas pretas de 1,2. Aqui é importante a gente não confundir as medidas média, calculadas para a população e calculadas para a amostra. Então, a gente tinha visto lá na descritiva que x barra é a média de alguns valores, né? Geralmente a nossa amostra. E aqui a gente viu mi de x, ou simplesmente mi, ou ainda e de x de esperança, que é a média de todos os valores, ou seja, a população para os quais a gente conhece a probabilidade de ocorrência. Aqui, então, na sequência tem um exercício para vocês calcularem tempo, nossa variável, né, x, é tempo, para um operário operar certa peça, e se pede, então, primeiro, para calcular o tempo médio de processamento, e depois, na letra B, um exercício bastante interessante. Peço que vocês tenham bastante atenção no cálculo deste item B, onde se faz aqui uma ideia de usar uma segunda variável, porque a primeira variável é o tempo para operar a peça, e depois a gente vai criar uma nova variável que é o ganho pelo processamento das peças. E esse é o objetivo, calcular no final das contas a média dessa nova variável G, obtida a partir da variável x, que vai ser a quantia ganha por peça. E ele ganha um valor fixo mais uma comissão. O valor, né, o resultado final de cada uma das duas e dos dois itens, né, desta questão estão aqui. Então, dúvidas, colocar lá no mudo. Outra medida, então, que a gente pode calcular é a variância. Então, a definição de variância, né, é o grau médio de dispersão dos valores de x em relação à sua média. E pode ser notada por v de x, sigma ao quadrado de x ou simplesmente sigma ao quadrado. A fórmula, né, pode ser obtida, essa é a fórmula de definição, que nada mais é que uma medida, né, definida como a média, o valor esperado dos quadrados dos desvios em relação à média, e simplificando, trabalhando com essa expressão, a gente pode chegar nesta outra expressão aqui. Qualquer uma das duas eu chego no mesmo resultado, a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente vai usar as duas fórmulas. Esta primeira fórmula eu calculo deste jeito aqui. Faço o somatório dos desvios ao quadrado de cada valor em relação à média e multiplico pela probabilidade de cada um dos valores. Esta aqui de baixo eu preciso calcular, então, primeiro, né, a esperança de x ao quadrado, que é o somatório de cada valor x ao quadrado multiplicado pela sua probabilidade. E depois eu preciso calcular, então, a média ao quadrado, onde a média é a esperança de x, né, que a gente acabou de calcular lá anteriormente, como somatório dos produtos de x pelas suas probabilidades. Então, esta é a média, eu vou colocar o quadrado para colocar nessa expressão aqui. Então, voltamos ao exemplo das bolas pretas retiradas da urna, onde a gente já tinha calculado a média como 12 sobre 10, ou 1,2, e agora vamos calcular a variância, primeiro com a fórmula de definição. Então, eu preciso calcular o quê? Ó, cada valor x menos a média
multiplicado pela sua probabilidade. Ó, então vamos lá. Então, valor 0 menos a média, 12 sobre 10, coloco ao quadrado e multiplico 1 sobre 10, que é a probabilidade do valor 0. Depois a mesma coisa, né? O valor 1 menos a média, 12 sobre 10, coloco ao quadrado e multiplico pela probabilidade do valor 1, que é 6 décimos. Certo? E a mesma coisa, então, depois para o valor 2, eu chego no final em 36 sobre 100. Essa é a nossa variância. Vamos só mostrar aqui para a gente comparar, né? A gente vai chegar nos mesmos 36 sobre 100. A variância calculada, então, pela fórmula aquela simplificada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esperança de x ao quadrado. E a gente viu que a esperança de x ao quadrado é o somatório de x ao quadrado vezes a sua probabilidade. Então, x ao quadrado, o primeiro valor de x é 0, então boto 0 ao quadrado vezes a probabilidade de 1 décimo. Depois, o 1, boto 1 ao quadrado e vezes a sua probabilidade de 6 décimos. E, por fim, o 2 ao quadrado vezes a sua probabilidade de 3 décimos. E chego em 18 sobre 10. Cuidado, ainda não é a nossa variância, isso é só essa partezinha aqui. O que eu preciso fazer agora? Pegar esse 18 sobre 10 e diminuir da média, que é 12 sobre 10 ao quadrado. Tá ali, então, 18 sobre 10 menos o 12 sobre 10 ao quadrado, eu chego no mesmo resultado, 36 sobre 100. Tá? Que simplificando é 0,36. Bolas pretas ao quadrado. Lembram que a gente tinha chamado a atenção lá na descritiva? Que a unidade de medida na variância também fica ao quadrado. E que para resolver este problema de interpretação, a gente tem o desvio padrão, que é a raiz quadrada positiva da variância, a notação de sigma, ou ainda dp de x, de desvio padrão de x. Certo? Que no nosso exemplo, a raiz quadrada, então, de 0,36 me dá 0,6 bolas pretas. E o significado, mesma ideia do significado da média, se o meu experimento fosse repetido várias vezes, um grande número de vezes, a variação média do número de bolas pretas escolhidas em torno do valor esperado, do valor médio, seria 0,6. Então, aqui também chamando a atenção para a gente não confundir as notações das medidas populacionais e descritivas. Lá na descritiva, a gente viu que variância era S ao quadrado, né? Então, era a variância da amostra. E agora a gente está vendo que é sigma ao quadrado a variância da população. E da mesma forma, não confundir sigma, que é a variância da população, com S, que é o desvio S, né, que é o desvio padrão da população, e sigma, que é o desvio padrão da população, e S, que é o desvio padrão amostral. Então, aqui tem um exemplo, tem a solução de cada um dos 3 itens, onde a gente fala de uma comissão que o vendedor ganha para cada uma das vendas. E aqui ele tem uma distribuição de probabilidade para o número de vendas semanais, né? Então, ele fez um histórico para calcular essa distribuição de probabilidade. Né? Então, o mínimo que ele passou uma semana sem vendendo, né, foi 0, nenhuma venda, e o máximo foram 4 vendas. E a gente pede algumas informações sobre o valor esperado de comissão, qual é a probabilidade de ganhar pelo menos R$300 numa semana e qual é o desvio padrão das vendas. O que é uma distribuição de probabilidade? Distribuição de probabilidade é um modelo que vai descrever uma população, descrever probabilisticamente uma população. Então, aquele exemplo que a gente viu lá das bolas pretas é uma distribuição de probabilidade, porque eu tenho lá os valores que a minha população, né, que eu posso obter na população, que a minha variável pode assumir, e a sua distribuição de probabilidade, ou seja, os valores da probabilidade associada a cada valor da variável. O que a gente vai ver também é que às vezes a gente vai ter casos em que duas variáveis podem ter a mesma distribuição, mas ter parâmetros diferentes, né, que caracterizariam elas em contextos diferentes. Um exemplo, né, então, o número de clientes que chega numa agência bancária para atendimento deve ter a mesma distribuição de probabilidade do número de carros que passam num pedágio, numa rodovia. Porém, o parâmetro que vai diferenciar, né, a taxa de chegada desses clientes é que vai mostrar que, apesar de ter o mesmo modelo, eles são diferentes nos parâmetros. Existem várias distribuições de probabilidade discreta, né? Entre elas, existem 3 que são suas principais, né? Podem ser consideradas principais: binomial, hipergeométrica e Poisson.
Mas a gente tem aqui, né, como a primeira a Bernoulli, porque ela é que dá origem a essas outras que a gente vai ver na sequência. Então, vamos ver primeiro a distribuição Bernoulli. É um modelo que descreve probabilisticamente um experimento Bernoulli, que é definido como um experimento onde os resultados desse experimento são apenas dois possíveis. Por exemplo, o sexo do nascimento de um bebê, só dois resultados possíveis. A face do lançamento de uma moeda, um produto ser considerado perfeito ou defeituoso. Um funcionário de uma empresa se caracterizar como satisfeito ou insatisfeito com relação a alguma característica, por exemplo, salário. E outros casos tantos seriam casos, então, de Bernoulli. Aqui um exemplo, né? Vamos pensar, então, que a gente esteja avaliando a qualidade de um produto. Nosso produto tem dois, né? Essa característica, né, que está sendo avaliada. Quanto à qualidade, pode ter dois resultados possíveis. O produto pode ser considerado perfeito ou defeituoso. Então, esse é meu espaço amostral com dois resultados possíveis. Nós vamos sempre considerar, na Bernoulli e nas distribuições que vêm na sequência, que um desses resultados é considerado o nosso sucesso e o outro o nosso fracasso. Sucesso é o evento que a gente tem interesse em medir a probabilidade, não necessariamente uma coisa boa, né? Que vocês poderiam estar associando, então perfeito sempre é sucesso. Não necessariamente. Aqui nesse caso a gente quer calcular a probabilidade de encontrar um produto perfeito, por exemplo. E aí o fracasso seria encontrar um produto defeituoso. Imaginem que a gente conhecesse a taxa de fabricação de produtos defeituosos da fábrica, por exemplo, 87%. Então a gente concluiria que a produção de produto perfeito é 0,87%. E aí, o nosso evento defeituoso é o complemento do evento perfeito. E a probabilidade vai ser, como a gente tinha visto nos teoremas lá de cálculo de probabilidade, né, que a probabilidade de complemento é 1 menos a probabilidade do evento. No nosso caso aqui, o produto perfeito 0,87. Portanto, 0,87 é a probabilidade de sucesso, que a gente nota por π, e 0,13 é a probabilidade de fracasso, que a gente nota por 1 menos π. Então, agora a gente tem condições de entender a distribuição binomial, a primeira, então, das três que a gente vai ver aqui neste conteúdo. A distribuição binomial descreve probabilisticamente os resultados de uma sequência de experimentos Bernoulli independentes. O que é independente? A probabilidade de sucesso é constante em todas as repetições. Então, eu vou realizar N repetições do experimento Bernoulli e vou ter resultados, né, N resultados Bernoulli, onde a chance de sucesso é sempre a mesma em cada uma das N repetições. A nossa variável x é binomial, que é a soma desses resultados. Então, x vai avaliar quantos sucessos a gente obteve nessas N realizações do meu experimento. Então, a distribuição binomial é um processo finito Bernoulli. São N experimentos Bernoulli independentes, ou seja, a probabilidade de sucesso π permanece constante em todas essas repetições. E, portanto, é importante no contexto de amostragem com reposição. Se a gente retomar o exemplo que a gente tinha visto lá de amostrar de probabilidade condicionada e independência. Para a gente entender a distribuição binomial, vamos considerar peças fabricadas por uma pequena indústria, onde elas são consideradas perfeitas ou defeituosas. Vamos imaginar que a chance de uma peça não ter defeito algum, ou seja, ser considerada perfeita, é de 60%. Se uma peça dessa fábrica é escolhida ao acaso, a sua situação é registrada, ou seja, a sua característica quanto à qualidade é registrada, a gente tem um experimento Bernoulli, ou seja, a nossa peça pode ser perfeita ou defeituosa. E a gente já sabe que π, probabilidade de ser perfeita, nosso evento de sucesso é 0,6, e, portanto, 0,4, 1 menos π, é a probabilidade de ser defeituosa. Nosso evento, então, de fracasso. Agora, imagine que ao invés de tirar uma, eu tire 3 peças escolhidas, então, desta fábrica. Uma a uma. E a gente vai lá e registra, então, essa característica quanto à qualidade, se a peça é perfeita ou defeituosa. O que a gente tem, então, é uma sequência de 3 experimentos Bernoulli independentes, pois cada peça tem chance de 60% de ser perfeita, ou seja, a probabilidade 0,6, né, 0,60 de sucesso, permanece inalterada em cada uma das N repetições, das 3 repetições. Então, se são 3 repetições, onde cada resultado são, né, em cada repetição do experimento eu tenho 2 resultados possíveis, eu tenho 8, né, elementos, resultados possíveis no meu espaço amostral. Sequência de perfeitas e defeituosas da nossa
sequência de perfeitas e defeituosas das nossas 3 retiradas. Vamos considerar, então, que sucesso é ter uma peça perfeita. Então, a nossa variável x, que é definida como número de sucesso nos n experimentos Bernoullis independentes, vai ter probabilidade π 0,6, e eu faço, então, n igual a 3 retiradas. A nossa variável x, que é número de sucessos, pode ser 0, 1, 2 e 3. Né? Então, 0 perfeitas seria este resultado aqui, uma perfeita seriam estes 3 resultados aqui, 2 perfeitas esses 3 resultados aqui, e 3 perfeitas esse único resultado aqui. Então, agora a gente quer calcular a função de probabilidade, a probabilidade associada a cada uma desses valores da variável x. Ou seja, qual é a chance de x valer 0 de sair este resultado? E aí a gente tem que tomar bastante atenção, porque a gente poderia calcular de forma errada e dizer é um resultado em 8, então a probabilidade de x assumir o valor 0 seria um oitavo? Não, porque é só pensar nesses 2 resultados aqui. Vamos lá, será que ter 3 defeituosas ou 3 perfeitas tem a mesma chance, um oitavo cada uma? É fato que a gente consegue enxergar que não, porque é muito mais... tem maior chance de encontrar peças perfeitas dessa fábrica do que peças defeituosas. Certo? A gente viu lá que cada peça tem chance 0,6 de ser perfeita e cada peça tem chance 0,4 de ser defeituosa. Portanto, esta ocorrência, que é x igual a 0, é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4, porque é a chance de a primeira ser defeituosa, a segunda ser defeituosa e a terceira ser defeituosa. Ou seja, 0,4 na 3. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Lembram que eu tinha chamado a atenção, né? Defeituosa a primeira e a segunda ser defeituosa e a terceira ser defeituosa. E a gente multiplica as probabilidades. Bom, agora pensando em x igual a 1, é qualquer um destes 3 resultados, e em todos eles eu tenho uma perfeita e 2 defeituosas. E eu tenho 3 vezes estas possibilidades. Então, 3 vezes, e o cálculo de cada um deles é uma perfeita, 0,6, e 2 defeituosas, 0,4. Então, 3 vezes 0,6 na 1, 0,4 na 2. Da mesma forma, para 2 perfeitas, são esses 3 resultados. Então, eu tenho 3 resultados possíveis, onde eu tenho perfeitas, 0,6 na 2, e uma defeituosa, 0,4 na 1. E, por fim, o último resultado, que é x igual a 3, que seriam 3 perfeitas, 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6, 0,6 na 3. Certo? Então, se a gente colocar isso em termos de π, probabilidade de sucesso, e 1 menos π, probabilidade de fracasso, o que a gente tem é isso aqui, ó. Então, nenhum, né? 0,4 na 3, são 3 defeituosas, é nenhum sucesso. Então, π elevado na 0, e 3 fracassos, 1 menos π na 3. E este resultado nos dá 0,064. O mesmo raciocínio nas outras 3, né? X igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Então, vejam lá que eu tenho π na 1 quando x é 1, π na 2 quando x é igual a 2 e π na 3 quando x é igual a 3. E aqui as minhas 4 probabilidades que fecham soma 1, como a gente já tinha visto como uma das condições para uma função de probabilidade. A questão é, 1, 3, 3 e 1, que são essas quantidades que a gente tinha visto aqui. Se eu tivesse tirando muito mais que 3 peças, esse meu espaço amostral seria muito maior e eu não estaria podendo contar os possíveis resultados. Então, como é que eu vou determinar de quantas maneiras diferentes eu tenho x sucessos e 3 menos x fracassos? Ora, pela combinação de 3, né, que são 3 peças sendo retiradas, destas 3, x tem a característica de interesse, ou seja, x são sucessos. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, neste nosso primeiro caso, vai ser a combinação de 3, 0 a 0, que é 1. Neste nosso outro caso aqui, a combinação de 3, 1 a 1, que é 3. Neste outro aqui, seria a combinação de 3, 2 a 2, que também dá resultado 3. E, por fim, este 1 aqui seria o resultado de combinação de 3 tomados 3 a 3, que é 1. Então, no final das contas, está aqui a nossa representação tabular, né, os 4 valores de probabilidade que a nossa variável assume, com soma 1, e a nossa representação analítica, que acabamos de ver, né, que o número de casos é obtido pela combinação de 3 tomados x a x.
probabilidade de sucesso elevado na x, probabilidade de fracasso elevado na 3 menos x, que nos dá a probabilidade de cada caso multiplicada pelo número de casos, a probabilidade de cada um dos valores. De forma geral, o que a gente tem é isso aqui. Então, esta é a expressão para o cálculo de probabilidade dos valores da variável x quando esta assume distribuição binomial. Combinação de nx a x, π elevado na x, 1 menos π elevado na n menos x. E a nossa variável x assume valores de 0 até n. No nosso caso, de 0 a 3, porque o nosso n era 3. E aí aqui, então, a gente identifica os nossos parâmetros da distribuição binomial. Tendo estes dois parâmetros, a gente calcula qualquer probabilidade relativa à variável x. Então, n, que é o número de repetições do nosso experimento, que era o número de peças que a gente retirava, e π, que é a probabilidade de sucesso do nosso evento de interesse, que no nosso exemplo era a probabilidade de eu encontrar uma peça perfeita, que era 0,6. Então, no nosso caso, n13, p 0,6. E a nossa notação é x tem distribuição binomial com parâmetros n e π. Agora, a gente pode, então, calcular as medidas descritivas, média e variância, que a gente tinha visto antes, né, cujas expressões eram estas. E aí fica fácil, né, poderíamos demonstrar que, aplicando isso aqui ao nosso exemplo, a gente chegaria que a esperança de x é n vezes π, ou seja, o produto dos dois parâmetros, n número de repetições do experimento e π probabilidade de sucesso. E que a variância, aplicando essa expressão, também poderíamos demonstrar que chegaríamos neste resultado, que a variância de x, o sigma ao quadrado, também notado, é n vezes π vezes 1 menos π, ou seja, número de repetições do meu experimento vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então, aqui está o resumo da nossa distribuição binomial. Né, a função de probabilidade, os seus parâmetros e as medidas descritivas. Lembrando que a distribuição binomial é a nossa descrição probabilística de uma sequência de experimentos Bernoulli independentes, ou seja, onde a probabilidade de sucesso permanece constante em todas as repetições do experimento. Aqui tem um exemplo, então, para vocês, um exercício, né, para vocês calcularem, usando aquela fórmula que a gente acabou de ver, onde a gente tem um processo de fabricação de peças, a taxa de produção de defeituosas é de 10%, e essas peças são acondicionadas em caixas com 5 unidades cada uma. E aí se pede são feitos 3 itens para o cálculo de probabilidade aqui de interesse. Primeiro, qual a probabilidade de haver exatamente uma peça defeituosa na caixa? Aqui está a resposta final. Qual a probabilidade de haver 2 ou mais peças defeituosas na caixa? E, por fim, qual a probabilidade da empresa pagar multa? Perdão, se a empresa paga a multa de R$10 por cada caixa em que haja pelo menos uma peça defeituosa, a gente quer saber qual é o valor esperado para a multa, se a empresa vender 1.000 caixas, né? E aqui está o valor, então, resultado final. Calculem aquele resultado ali, e se tiverem dúvidas, coloquem lá no mudo. Agora vamos, então, à distribuição hipergeométrica. A distribuição hipergeométrica é bastante parecida com a binomial, é um detalhe que a diferencia. Então, a hipergeométrica é um modelo que descreve probabilisticamente os resultados de uma sequência, então, de experimentos Bernoulli, só que agora dependentes. Ou seja, a probabilidade de sucesso se altera a cada retirada. E estariam caracterizando, né? Então, ele é importante no contexto da amostragem sem reposição. E a diferença, então, entre as duas distribuições, e é por isso que tem que tomar cuidado, então, porque é sutil essa diferença, que na distribuição hipergeométrica a probabilidade de sucesso muda a cada repetição do experimento. Já na distribuição binomial, essa probabilidade permanece constante. Aqui, só para a gente exemplificar, então a minha população, N maiúsculo, vai ser subdividida em duas subpopulações, uma de tamanho N1 maiúsculo, que é a minha população de sucesso, ou seja, que tem a minha característica de interesse, por exemplo, peças perfeitas, e N maiúsculo 2, que é a nossa subpopulação, tamanho da nossa subpopulação de fracasso, por exemplo, peças defeituosas. Eu vou retirar desta minha população N minúsculo, N elementos, sem reposição. E a minha variável de interesse vai ser contar nestes N elementos retirados quantos sucessos eu observei. Como a gente não faz reposição, fica claro que a probabilidade de sucesso em cada uma das retiradas vai se alterando.
E a gente já tinha comentado isso, né? Que do ponto de vista probabilístico, não tem diferença considerar retiradas individuais, onde não vai ser feita a reposição das que forem retirando, ou retirada conjunta de todas as N, os N elementos. Para a gente entender, vamos considerar o seguinte experimento. Nós temos uma caixa com 10 bolas coloridas. 7 delas são verdes e 3 laranjas. Nós vamos retirar 3 bolas dessa caixa, uma após a outra sem reposição, certo? Que a gente falou que daria no mesmo ir lá e pegar de uma vez só as 3 bolas conjuntamente. A nossa variável aleatória x vai ser definida como o número de bolas verdes retiradas. Então, vejam, bola verde é o nosso evento de sucesso, porque é a partir dele que eu tenho interesse em calcular as probabilidades. É do número de verdes que eu tenho interesse em calcular e obter, né, a minha distribuição de probabilidade. Bom, então, montando, né, fazendo o desenho da nossa população, que é a caixa com as 10 bolas, a nossa caixa estaria, né, com duas subpopulações, a verde, de tamanho 7, N1, e a laranja, de tamanho 3, N2. Eu vou retirar desta caixa, destas 10 disponíveis, 3 bolas, e vou contar destas 3 quantas são verdes. Bom, então, primeiro, quantas possibilidades eu tenho de tirar 3 bolas das 10 disponíveis? Combinação de 10, 3 a 3, 120 combinações, ou seja, 120 possibilidades, casos possíveis para o meu espaço amostral. Aqui a gente está representando uma ideia, né? Então, pontilhadinho ali para mostrar, né, os nossos 120 resultados ao todo. Bom, o número de bolas verdes poderia ser 0, 1, 2 ou 3, certo? Aqui eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Se a gente tivesse só 2 bolas laranjas, vejam que o número mínimo de bolas verdes não poderia ser 0, porque eu não teria como tirar 3 bolas laranjas se só tivesse 2. Ou seja, esse resultado não aconteceria. Só para tomar cuidado, não vai ser sempre de 0 até o número de bolas retiradas. E a mesma coisa para o número máximo de bolas retiradas. Se eu só tivesse, por exemplo, 2 bolas verdes dentro da caixa, eu não teria como tirar 3 bolas verdes, certo? Tá? Então, atenção aqui para o mínimo e o máximo do espaço amostral da variável. Bom, então agora vamos calcular a probabilidade de cada um desses valores. Probabilidade de x igual a 0, bom, primeiro, né, os meus casos possíveis, né, no denominador, são 120, que a gente já tinha calculado, combinação de 10, 3 a 3, e no numerador, quando é que eu vou tirar 0 bolas verdes? Quando eu tirar das 7 verdes nenhuma e das 3 laranjas tirar 3. Combinação de 7, 0 a 0 é 1, combinação de 3, 1 a 1 é 0, que me dá 1 sobre 120, né, 0,008333. Mesmo raciocínio agora, então, para a probabilidade de x ser igual a 1. Numerador, o 120, então, né, combinação de 10, 3 a 3. No numerador, para eu ter uma verde, das 7 verdes eu tiro uma, combinação de 7, 1 a 1, e das 3 laranjas eu tiro 2. Certo? Combinação de 7, 1 a 1 é 7, combinação de 3, 2 a 2 é 3. 7 vezes 3, 21 sobre 120, 0,175, a probabilidade de x ser igual a 1. X igual a 2, né? Mesmo denominador. Para eu ter 2 bolas verdes, combinação de 7, 2 a 2, ou seja, das 7 verdes, eu tiro 2 e das 3 laranjas eu tiro uma. Combinação de 7, 2 a 2 é 21. Combinação de 3, 1 a 1 é 3. 21 vezes 3, 63 sobre 120, 0,525 é a probabilidade de x igual a 2. E, por fim, x igual a 3, mesmo denominador, né, 120, combinação de 10, 3 a 3. Para eu ter 3 verdes, eu tenho que tirar das 7 verdes 3 e das 3 laranjas 0, nenhuma. Então, combinação de 7, 3 a 3 é 35 e combinação de
3, 0 a 0 é 1. 35 vezes 1, 35, sobre 120, 0,2917. Está lá a minha representação tabular, né, as 4 probabilidades, que fecham soma a 1, e ainda a representação analítica, né, seguindo o mesmo raciocínio que a gente fez na outra distribuição. Embaixo, sempre a combinação de 10, 3 a 3, e em cima, sempre a combinação de 7, x a x, que é o número de bolas verdes, e combinação de 3, né, combinado 3 menos x, ou seja, o número de bolas que eu estou retirando, menos o número de bolas que são verdes, são as que vão ser laranja. Né? E os nossos valores vão de 0 até 3. Eu poderia pensar de forma genérica. Vejam, embaixo, né, no denominador, é a combinação de 10, 3 a 3, que é o nosso n grande e n pequenininho, ou seja, 10 bolas disponíveis, 3 são retiradas. Em cima, 7 verdes, 3 laranjas. Não eram as nossas duas subpopulações, sucesso e fracasso, N1 e N2. O X e este 3 aqui é o nosso 3 número de bolas retiradas. Pronto, então agora eu tenho de forma genérica a nossa função de probabilidade para a nossa variável x, que tem distribuição hipergeométrica. Pensando nos nossos parâmetros, a nossa distribuição hipergeométrica tem 3 parâmetros. N maiúsculo, que é o tamanho da população, N maiúsculo índice 1, que é a nossa subpopulação de interesse, que é o sucesso, e o N pequeno, N minúsculo, que é o número de repetições do meu experimento. Então, eu vou lá nessa anotação dizer que x, a nossa variável aleatória x, tem distribuição hipergeométrica com parâmetros N minúsculo, N maiúsculo e N maiúsculo índice 1. As medidas descritivas. Colocamos aqui no canto, né, a binomial para vocês verem que as medidas descritivas são bastante parecidas. A partir das fórmulas de média e variância, a gente poderia, então, demonstrar e chegar nos seguintes resultados. Que a esperança da nossa variável x, ou μ, né, duas possíveis notações, para a nossa variável x que tem distribuição hipergeométrica, seria n, que multiplica n maiúsculo 1 sobre n maiúsculo. E se a gente pensar, n1 sobre n é exatamente a probabilidade de sucesso na primeira retirada. Então, vejam que a fórmula é bem parecida com a da binomial. Na variância, pegando a fórmula, então, aqui, né, e poderíamos demonstrar que a variância, a notação V de x ou sigma ao quadrado, então a variância da nossa variável x, é n, número de sucessos, n1 sobre n, que é a probabilidade de sucesso, n2 sobre n, que é a nossa probabilidade de fracasso. Até aqui, a gente vê que a fórmula é bem parecida com a da binomial, ó. Número de repetições do experimento, probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso. E ela tem só um fator de correção, que é n maiúsculo menos n, dividido por n maiúsculo menos 1, que é um fator de correção pelas retiradas sem reposição, ou seja, por a nossa probabilidade de sucesso ir se alterando a cada retirada. Aqui um resumo, então, né, a função de probabilidade, seus 3 parâmetros, medidas descritivas, média e variância, e a distribuição hipergeométrica, então, como a gente viu, ela descreve probabilisticamente uma sequência de experimentos Bernoulli dependentes, né, ou seja, onde a probabilidade de sucesso se altera a cada retirada. Portanto, importante no contexto da amostragem sem reposição. Agora, na sequência, então, vocês têm um exercício para a utilização desta distribuição, onde tem aqui, né, a resposta final, 0,4874, e a solução passo a passo para vocês obterem. Né? Se tiverem dúvidas, coloquem lá no Moodle. E para a gente finalizar, chegamos à nossa última distribuição de probabilidade discreta, a distribuição de Poisson. A distribuição Poisson descreve probabilisticamente uma sequência muito grande do número de repetições de experimentos Bernoulli independentes, com uma probabilidade de sucesso muito, muito pequena. Então, a gente poderia considerar que a distribuição Poisson é uma aproximação, é a distribuição limite da distribuição binomial, quando o número de experimentos, número de repetições do meu experimento N, tende ao infinito, é bastante grande, e o meu π, probabilidade de sucesso, é muito pequeno, ou seja, o sucesso é raro. E aí a minha média, né, de sucessos, N vezes π, permanece constante. Quando é que a gente vai verificar uma distribuição Poisson?
Quando a gente quiser contar um número particular de eventos, uma contagem das nossas ocorrências em em uma unidade contínua, tipo tempo, superfície ou volume, ou seja, qualquer espaço contínuo. Para ficar mais fácil de entender, trouxe aqui vários exemplos onde teríamos a distribuição Poisson acontecendo. Por exemplo, o número de peças defeituosas observadas numa linha de produção em um dia. Então, vejam que ela até parece a distribuição binomial ou a hipergeométrica, por exemplo, porque eu estou contando o número de peças defeituosas aqui, né? O meu sucesso é observar a ocorrência de peças defeituosas. Mas vejam que não é em um número N de retiradas, e sim em um dia inteiro de produção numa linha. Certo? Então, um espaço contínuo, uma contagem no espaço contínuo. O número de acidentes de trabalho ocorridos numa grande empresa em um ano. Vejam, uma quantidade, uma contagem num espaço contínuo, tempo, ano. Número de ciclones ocorridos em uma certa região em uma estação do ano. Então, vejam, uma contagem de ocorrências, que seria um número de ciclones, no espaço contínuo, que é uma região delimitada num espaço de tempo delimitado. Outro exemplo, número de formigueiros por quilômetro quadrado em uma região. De novo, estou contando quantos formigueiros eu tenho num espaço contínuo, né, que é uma área, uma quilometragem quadrada. Número de acidentes que ocorrem em 300 quilômetros de uma rodovia. De novo, né? Número de acidentes, uma contagem das nossas ocorrências em um espaço contínuo, que é lá 300 quilômetros de uma rodovia. Número de carros, o exemplo que eu tinha falado lá antes, né? O número de carros que passam em um pedágio em uma rodovia em 30 minutos. Então, vejam, é uma contagem, a quantidade de carros que vai passar num determinado tempo, né? No espaço contínuo, então, o tempo que são os 30 minutos. Outro exemplo, então, número de ligações que chegam numa central telefônica em uma manhã. Ocorrências, quantidade de ligações, no espaço contínuo, tempo, uma manhã. Então, fica bastante claro ver que a distribuição Poisson tem inúmeras aplicações, principalmente na simulação de sistemas que modelam o número de eventos ocorridos num determinado tempo, como esses dois últimos casos aqui, ó, dos carros num pedágio e das ligações numa central telefônica, que são os nossos sistemas de filas. Então, é importante, por exemplo, para os gestores decidirem quantas cabines de pedágio é preciso colocar em cada dia da semana e em determinados períodos do dia. Quantas atendentes, né, linhas telefônicas e atendentes são necessários para atender o número de ligações que chega na central telefônica em períodos diferentes do dia, em dias da semana, em dias do mês? Bom, a demonstração da distribuição Poisson é um pouquinho mais complicada. Então, nós vamos direto aqui à expressão, né, analítica para o seu cálculo. Então, a probabilidade de x assumir cada valor particular x é obtido por E, né, exponencial, Euler, né, do logaritmo neperiano, elevado na menos lambda, lambda elevado na x dividido por x fatorial, onde x é a nossa variável de interesse. Por exemplo, o número de carros que passam na rodovia, lá no pedágio. Poderia, num determinado, né, lá, por exemplo, nos 30 minutos do pedágio, poderia passar 30 minutos e não aparecer nenhum carro, poderia aparecer um carro, 2 carros, 3 carros e infinitos carros. Então, vejam que é o espaço amostral enumerável infinito para a distribuição Poisson. Então, vamos lá. E, né, é uma constante, a base do logaritmo neperiano. X é a nossa variável de interesse, que assume, né, valores inteiros infinitos, né, como demonstrado nesse espaço amostral aqui, e lambda, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o nosso parâmetro, que é o número médio de sucesso, sempre um valor maior que zero. Ou seja, o que é o nosso número de sucesso no exemplo lá do pedágio? O número médio de carros que passam no pedágio em 30 minutos, na nossa unidade de medida. Certo? Então, tá lá, ó, lambda é o nosso parâmetro, que é o número médio de sucessos. Então, apenas um parâmetro na Poisson. E aí eu vou dizer que x tem distribuição Poisson com parâmetro lambda. Para a gente entender, aqui tem um exercício. Vou mostrar ele com vocês para a gente mostrar a aplicação da fórmula que não vimos ainda. Então, temos lá o caso de uma central telefônica de uma pequena cidade do interior, que chegam ligações a uma taxa de uma ligação a cada 30 minutos.
E a pergunta é, qual a probabilidade que no intervalo de 1 hora, primeiro, não cheguem ligações? Vejam, primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no meu lambda, né? A minha taxa de ligações por hora, porque o meu interesse é calcular probabilidade no intervalo de 1 hora. Então, se eu tenho uma ligação a cada 30 minutos, eu vou ter, então, 2 ligações a cada hora. Então, eu preciso proporcionalizar a minha taxa, o meu lambda. Tá? Não esqueçam disso, porque senão a gente vai chegar em resultados errados. Então, tá lá, ó. Então, no meu caso, meu lambda é 2 ligações por hora. E a minha variável x é o número de ligações por hora, né? Então, tá marcado aqui, chamando a atenção por hora, para a gente não fazer coisa errada. Então, a nossa variável x assume o valor 0, 1, 2, 3, até infinito. Número de ligações que poderiam chegar na central telefônica por hora. E a gente vai calcular a partir desta expressão. Então, a primeira coisa na letra A era calcular qual é a probabilidade de não chegar nenhuma ligação, x igual a 0 na central telefônica em 1 hora. Então, E na menos lambda, lambda é 2, E na menos 2, lambda na x, 2 elevado na 0, x é 0, dividido por x fatorial, 0 fatorial. Então, tá lá, E na menos 2, 2 na 0 é 1, e 0 fatorial é 1, ficou só E na 2, E na menos 2, que é 13,53%, ou 0,1353. Né? Então, vamos verificar aqui na letra B qual é o cálculo necessário. Qual é a probabilidade de que em 1 hora chegue no máximo 2 ligações? E depois, na letra C, qual a probabilidade de que chegue pelo menos 2 ligações? Então, vamos lá. Na letra B, no máximo 2 ligações é x menor ou igual a 2. Ou seja, é a probabilidade de x ser igual a 0, 1 ou 2. Né? Então, eu vou somar as 3 probabilidades. A probabilidade de x é igual a 0 está aqui. De x igual a 1, mesma coisa, só vou trocar onde tem x igual a 0 por 1. E depois, né, quando x é igual a 2, trocar onde tem x igual a 0 aqui por 2. E aí, simplificando, eu chego em 5, que multiplica n a menos 2, que me dá 0,6767 ou 67,67%. E, por fim, na letra C, o nosso objetivo era calcular a probabilidade de que x fosse maior ou igual a 2, né? Pelo menos 2 ligações. Então, seriam 2, 3, 4, 5, até infinitas ligações. Ou seja, neste caso, atenção, eu não teria como calcular essas probabilidades. Neste caso, necessariamente, eu tenho que pensar no complementar. X maior ou igual a 2, o seu complementar é x menor ou igual a 1. Então, 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 1, que é a probabilidade do x ser igual a 0 e do x ser igual a 1, que a gente já calculou aqui em cima, na letra B. Então, é só fazer 1 menos a soma dessas duas probabilidades, que eu chego, então, no final das contas, em 59,40%. Para fechar aqui, a gente tem, então, as medidas descritivas, né? E a gente poderia demonstrar, usando as duas fórmulas de média e de variância, que a média da distribuição Poisson é o parâmetro lambda, né, intuitivo, já que é o número médio de, por exemplo, né, chegadas de ligações telefônicas na nossa central em 1 hora, e que a variância também é lambda. Então, na Poisson, as duas medidas são iguais, média e variância. O resumo da distribuição Poisson, né, com a sua distribuição de função de probabilidade, o parâmetro, que é o número médio de sucesso, e as duas medidas descritivas média e variância igual ao parâmetro lambda. Né? Então, aqui a gente tem a descrição, né, que é a definição da distribuição Poisson, que é uma descrição probabilística da sequência de um grande número de fenômenos independentes, todos com a probabilidade de sucesso constante muito pequena, né? Constante e pequena. Então, a gente viu que ela é uma distribuição limite da binomial e que é obtida, né, é utilizada quando a gente está fazendo uma contagem de eventos num espaço contínuo, tempo, área, por exemplo. E aqui um exercício bastante interessante, que vai ficar então para vocês, está todo desenvolvido nos próximos slides, onde eu tenho um dado que é fabricado por chapas de plástico de 10 por 10, né? Então, cada face do dado é 10 por 10. E no processo de fabricação dessas placas, eu tenho, né, espero, em média, 50 defeitos por metro quadrado do plástico.
segundo uma distribuição Poisson. Então vejam que vocês vão ter que fazer uma ponderação aqui, né? Uma mudança de escala, porque aqui eu tenho 10 vezes 10 centímetros, e aqui eu tenho 1 metro quadrado para a taxa de defeitos. E a partir daí, 3 itens são solicitados. Esse exemplo é bastante interessante, é difícil, mas é bastante interessante, para vocês terem uma ideia do tipo de problema que é cobrado para a utilização da distribuição Poisson, e também aqui tem uma mistura da distribuição binomial também, tá? Passo a passo está desenvolvido, se tiverem dúvidas, coloquem lá no Moodle.